Dentro dessa linha que nós estamos conversando agora, a parte organizacional, a parte estratégica, né? Muitas vezes a gente pode dizer, não, a organização ela não é essencial, mas a gente está percebendo que é. Se ela não for, digamos, atuante, se ela não tiver poderes, não tiver jurisdição, se ela não puder intervir, se ela não puder, digamos, gerenciar auditorias internas, contratar auditorias externas, etc. Esses temas todos vão ficar sempre muito distantes, digamos, de um nível de controle estratégico, porque eles estão Sim, fora do radar. Agora, você sim, imagina, se uma má administração financeira, por exemplo, ocorre numa empresa, e sim, isso pode ocorrer, sim, os prejuízos, por maior que possa vir a ser, eles serão, via de regra, financeiros. E esses prejuízos, digamos, podem levar a empresa, inclusive, a fechar as portas, pelo assunto financeiro. Então, gerando, é claro que as consequências decorrentes de uma situação dessa, que digamos, o colapso daquela empresa. Via de regra, pode até mesmo acontecer de uma empresa que chegue nesse ponto ser comprada por outra e aí aquilo se revigore. Mas, enfim, nós estamos falando mais de uma consequência financeira. Se você imaginar a parte industrial, as responsabilidades sobre consequências, elas vão além da parte financeira. A parte financeira ela vai estar sempre presente. Mas o que nós podemos considerar além disso? É claro que nós podemos, de acordo com o processo em questão, dependendo do que a empresa esteja fazendo, qual é o segmento que ela atua, etc., nós podemos imaginar acidentes, podemos imaginar acidentes que eu digo com vítimas, e as vítimas em escala, inclusive, e isso é algo que nós já vimos acontecer e está acontecendo sempre, nunca parou de acontecer, e não é um privilégio de um país ou de outro país, né? Isso acontece no mundo. Se você olhar um pouquinho esses históricos de acidentes, você vai perceber isso bem rapidamente, né? A consequência, portanto, é muito maior do que a consequência de um mau gerenciamento financeiro, né? Às vezes pode ser uma consequência na saúde. Eu me lembro uma época que eu estava trabalhando para a Cosipa, com a minha empresa, então, que era a Espécie de Engenharia de Sistemas. Naquela mesma época, o polo petroquímico de Cubatão estava absolutamente assim sofrendo da chuva química. Ele estava depauperado, as matas que tem ali na encosta da Serra do Mar tinham morrido, nós tínhamos ali desbarrancamentos o tempo todo, a emissão de gases era muito comum naquelas indústrias que estavam ali, especialmente na que eu estava trabalhando, isso acontecia. Então, exigia também um grande investimento para recuperar aqueles processos e conter esse tipo de questão, que acabou acontecendo depois, ao longo de mais alguns anos, né, naquela década, digamos assim. E foi uma não foi uma conscientização natural, porque teve que se impor algum tipo de legislação que atuasse. Então, eu estou contando isso porque, se dentro da empresa não tiver realmente um organismo alto que possa cuidar desses aspectos e evitar da empresa ter ocorrências que poderiam ser evitadas, o risco que todos estão correndo, inclusive os que não só os que estão dentro daquela área, mas os que estão no entorno, ou às vezes até mesmo longe, é um risco muito grande, né? Então, essa lógica é uma lógica que a gente precisa
melhor demonstrar, né, para as empresas que estão enquadradas nesse nível de risco, e da importância que isso tem do ponto de vista de preservação mesmo, até mesmo das responsabilidades civis e criminais que estão associadas com eventos, com acidentes ambientais, acidentes com segurança de pessoas, etc., né? E isso pode, digamos, criar um problema para a empresa num nível, digamos, quase que insuportável. Então, eu acredito, voltando àquele começo, que é mais assim, ainda uma questão da pouca idade que esses assuntos têm no dia a dia das indústrias, e também um pouco de falta de doutrina no âmbito acadêmico, porque normalmente o âmbito acadêmico ele gera demandas. Fala assim, precisamos implantar normas, a ISO 9000, a ISO 14000, 45. Isso é uma cultura. E essa cultura ela foi sendo suportada no meio acadêmico. Então, quando você olha para isso que nós estamos falando aqui, talvez, em certa medida, está faltando um pouco essa perspectiva. Não, quando eu falo meio acadêmico, pode ser não só a graduação, mas a pós-graduação, os MBAs, aqueles que formam diretores, de algum modo, que vão criar, digamos assim, os procedimentos, as culturas e etc., organizacionais que esses que serão um dia diretores vão ter que usar e aplicar. Então, inserir esse assunto através de várias formas, uma delas, através de seminários, enfim, de artigos técnicos, de palestras, enfim, é um pouco disso que nós estamos falando aqui o tempo todo. Desculpe que eu falei demais aqui nessa passagem de bloco, mas eu volto para você e as suas considerações a respeito disso que eu comentei aqui. Kleber, a gente tem, evidentemente, né, assim, as consequências quando você não tem uma boa gestão dos seus ativos, e o que você falou aí é importante, a questão também dos controles, né, das auditorias. A gente sempre fala qualquer metodologia do PDCA, e o C do PDCA, o check, é a verificação, tanto a verificação no dia a dia, como verificação por alguma área interna ainda da empresa, isenta daquele processo, como também as auditorias externas. Então, são importantes daí, não para julgar, não é? Porque quando você está fazendo gestão de ativos, que você contrata uma consultoria para fazer uma auditoria do seu sistema de gestão de ativos, você está querendo fazer melhoria contínua no seu processo, não é? É o C do PDCA, melhoria contínua, planejar, executar, verificar e tomar as ações corretivas dos desvios que você encontra, justamente comparando o planejamento com aquilo que você está verificando lá, através de checklist, através de critérios de avaliação, ou de padrões, procedimentos, assim por diante. Então, isso que você falou é importante. Eu queria até fazer uma propaganda gratuita aí, de um produto que é oferecido pela Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, o qual você recentemente fez um curso do CAMA, certificado criado na Austrália, mas que hoje está disponível para a gente aqui no Brasil através da Abraman, um curso muito interessante, coordenado pelo Lafraia, né? O João Lafraia, que ele foi gerente da Petrobras e hoje é uma pessoa que se dedica inteiramente aos trabalhos da Abraman, além de ser consultor nessa área de gestão de ativos, com livros publicados, inclusive sobre confiabilidade de gestão de ativos. Então, a prova é gratuita, porque a gente sabe muito bem que a Abraman é uma entidade sem fins lucrativos, é uma associação, o qual eu sou membro da Abraman, não faço parte do corpo diretivo, mas eu tenho uma admiração e uma colaboração muito grande com a Abraman desde 1984, quando ela foi criada, né, eu comecei, foi justamente em 84 que eu me formei como engenheiro de manutenção, engenheiro mecânico, depois me especializando em manutenção. Então, eu estou fazendo essa propaganda gratuita desse curso chamado CAMA. Você pode ter mais informações a partir justamente do site da Abraman, abraman.org.br.
Mas, Kleber, o que você ressaltou é muito importante, não somente para você fazer o planejamento de todo o seu sistema de gestão de ativos, como também dentro desse sistema comporta justamente o monitoramento a partir tanto das verificações internas, como também as auditorias que acontecem por instituições ou até profissionais externos à organização. Então, eu ressalto a importância disso, corroboro a minha colocação com o que você acabou de falar, para que a gente possa ter uma área de gestão de ativos que tem como base confiabilidade, que gere resultados excepcionais para a empresa e consiga a empresa ter o seu negócio alinhado, principalmente aquelas empresas que dependem de ativos físicos, né? A gente está deixando de lado o ativo humano aí, mas que ela depende do ativo físico para produzir com qualidade que está sendo especificado, com a confiabilidade necessária. Quando a gente fala confiabilidade, a gente está falando para cumprimento de prazos, porque se você não tem confiabilidade nos seus ativos, além de poder prejudicar a qualidade intrínseca do produto, quando esses ativos fazem a transformação do produto e até mesmo o transporte do produto, que é a parte logística, você vai prejudicar também a própria entrega do produto, né? Que a gente chama o D, dentro de um sistema de indicadores, é o D do delivery, que é o prazo de entrega. Então, você vai comprometer, vai prejudicar os custos, porque seguramente você tende a repassar os seus custos da não qualidade, custos da não confiabilidade para o seu produto, quando o mercado comporta isso daí. Se não comportar, você não vai ter um produto competitivo, evidentemente, ou a empresa vai começar a dar prejuízo, perdão. Então, Kleber, é uma área de gestão de ativos que tem como base confiabilidade, que é fundamental para o negócio em termos de rentabilidade e para o negócio em termos de sustentabilidade. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando não somente ter um negócio sustentável economicamente, mas que seja um negócio sustentado ambientalmente falando.